Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa aqui é a minha casa, né? Eu acredito que a palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho certeza que essa palavra, quem estiver assistindo esse vídeo, quem estiver ouvindo ou corrigindo essa tarefa, essa palavra vai fazer diferença na vida de alguém, tá bom? Como foi dito pelo professor, nós escolhemos um texto, né? Um texto bíblico que foi dito ali na lição, para a gente estar estudando e falando sobre ele durante a matéria. O texto que eu escolhi foi o texto de Mateus 9, do 35 ao 38. Por quê? É o que eu estou vivendo no momento, é o que Deus estava já ministrando ao meu coração e foi uma palavra que veio de encontro, né, ao meu coração, que Deus já tinha ministrado ao meu coração. Mas primeiro, eu sou o Gabriel, tenho 33 anos, moro na cidade de Foz do Iguaçu, me converti ao Evangelho no dia 30 de setembro de 2012. Eu tenho um chamado do Senhor para o ministério desde 2013 e Deus me permitiu agora esse ano fazer faculdade. Eu entendo que o tempo que eu passei sem fazer faculdade foi o processo que Deus teve na minha vida. Eu sou casado há 10 anos, tenho 2 filhos, a minha esposa é serva do Senhor também, é música e estou muito feliz. Graças a Deus hoje aqui na minha igreja eu não tenho nenhum custo financeiro com a faculdade. Quem banca financeiramente essa faculdade é a minha igreja. Estou muito feliz. Entendo do Senhor que a faculdade é uma ferramenta que Deus nos dá para a gente estar trabalhando um pouco mais para o Senhor. Mas realmente quem ministra, quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. E estou muito feliz por essa oportunidade aqui. Como disse a palavra de Deus, ela não volta vazia. Vamos ler então. Mateus 9, do 35 ao 38. A tradução que eu tenho aqui é NVI, tá? Nova Versão Internacional. Eu tenho o costume de estar lendo em várias traduções o mesmo texto, mas o texto que eu mais gostei foi nessa aqui. Vamos lá. Mateus 9, do 35 ao 38, diz assim na minha versão. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus começou seu ministério aos 30 anos, né? Aos 30 anos, Jesus começou a sua jornada no seu ministério. O ministério de Jesus durou 30 anos. Nesse processo que Jesus teve, até os 30 anos, tudo que Jesus viveu foi um processo que Deus foi ministrando ao coração dele, né? Nós sabemos que Jesus era filho de Deus, mas também ele era 100% homem, também 100% humano. Os desejos que nós sentimos, as dores, os medos, Jesus sentiu porque ele era também ser humano. Jesus, quando iniciou o seu ministério, primeiramente ele foi ao deserto. Jesus foi ao deserto, isso é importante. E ao deserto ali era um momento de intimidade com o Senhor, de crescimento com Deus. Jesus entendeu que ele precisava dessa proximidade com Deus, esse relacionamento. Então é importante no nosso ministério a gente ter essa proximidade, esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, né? Nós temos esse contato. E às vezes Deus permite certas coisas em nossa vida que a gente não entende. Às vezes Deus permite a gente passar por um deserto. A gente às vezes murmura, reclama e questiona, a gente não entende o propósito de Deus naquilo. Mas Deus é bom e às vezes Deus permite isso para que esse relacionamento se estreite. Jesus sai do deserto, ministrado pelo Senhor, ele se batiza.
com João Batista, e depois ele começa seu ministério chamando apóstolos, né, discípulos, alunos que ele vai estar ensinando as boas novas do reino, que passará 3 anos, dia e noite, ensinando com palavras e com atitudes. Eu acredito que Jesus ensinou muitas coisas para eles, em questão de fala, de ensinamentos, mas acho que as atitudes de Jesus, por trás dos ensinos, era muito importante para eles também. Jesus passa por uma cidade e naquela época existiam os publicanos. Era uma profissão que tinha na época. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos. As pessoas daquela época, elas tinham que pagar impostos ao Império Romano. Impostos que tinham que pagar. Quem recebia esses impostos eram os publicanos, essas pessoas que tinham que ser boas em matemática, porque elas iam trabalhar com dinheiro. E uma dessas pessoas que estava nessa cidade era Mateus. Jesus passa por aquela cidade e chama Mateus para segui-lo. É interessante que, como é o poder de Deus, né? Imediatamente, a Bíblia diz que Mateus abandona e segue a Jesus. Jesus era mestre porque Jesus ele ia andando e Jesus usava as coisas simples da natureza, as coisas simples do dia a dia para trazer uma mensagem tão profunda àqueles discípulos e aquelas pessoas que rodeavam eles. No versículo 35 diz assim, ó: Jesus ia por todas as cidades e povoados. Irmãos, Jesus era judeu. Jesus conhecia o Torá mais do que ninguém. Jesus já era judeu. Nós sabemos que Jesus, o judeu, ele não podia estar em relacionamento com certas pessoas, com certos povos. Os samaritanos, por exemplo. Os judeus não podiam estar com essas pessoas, eles iam ser julgados. Jesus, como judeu, ele sabia disso, mas ele obedecia ao Senhor. Ele tinha essa obediência no coração dele. Ele tinha que ir todos os povos ensinando, ele sabia que ele ia ser julgado pelos judeus, mas mesmo assim ele ia. Versículo 35. Jesus ia por todas as cidades e povos ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Versículo 36. Ao ver a multidão, teve compaixão delas. Irmão, Jesus passou, provavelmente Jesus estava caminhando para um determinado lugar, ele viu uma multidão. Ele viu ali uma oportunidade, naquele momento, Jesus ministrado pelo Espírito Santo. Ele viu a necessidade, ele viu o coração daquelas pessoas, que aquelas pessoas que estavam ali, naquela multidão, precisavam ouvir do Evangelho. Ele viu naquelas pessoas a carência do Evangelho e do amor do Senhor. E no nosso dia a dia, Deus mostra essas multidões para nós, essas pessoas. Quantas vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, talvez você que está na faculdade, quantas pessoas que passam no seu dia a dia, que Deus mostra para você também. Ó, aquela pessoa ali está carente do Evangelho. Quantas vezes Deus mostra para nós essas pessoas, essas multidões, e a gente não faz nada. A gente ao menos não tem uma atitude de amor, a gente não tem, porque às vezes a gente fica com vergonha, com medo que as pessoas nos rejeitem. Mas digo para vocês, a Bíblia diz, aquele que me rejeita perante os homens, será rejeitado diante do meu Pai. Versículo 36. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem pastor, irmãos, é uma ovelha que ela fica perdida. Ela não sabe o que fazer, ela fica desamparada. Porque as ovelhas, quando o pastor sai, quando viaja, ou quando, sei lá, o pastor daquelas ovelhas morre, aquelas ovelhinhas, elas ficam perdidas porque elas se acostumam com aquele pastor. Então, até vir um novo pastor para cuidar delas, demora um tempo para elas se acostumarem, né? Porque quem cuida dessas ovelhas é o pastor, quem trata, quem dá amor, quem dá carinho. Somente o pastor pode dar a essas ovelhas isso. Somente
pode dar vida, pode dar o cuidado, pode dar o amor, pode dar um alimento físico e espiritual. É isso. Então Jesus viu que essas ovelhas estavam assim, que aquelas multidão estavam assim. Ele falou, não, eu preciso ir lá. Então, Jesus tem essa atitude de obedecendo ao Senhor. Ele obedeceu aquilo que o Espírito Santo ministrou ao coração dele. Versículo 37. Então disse aos discípulos. Jesus sempre viu uma oportunidade de ensinar aos discípulos. Jesus viu aquela multidão, ele viu uma oportunidade para ensinar aos discípulos sobre aquilo. Porque Jesus passou por aquela multidão, mas os discípulos também passaram, estavam junto com ele e não fizeram nada. Jesus percebeu, poxa, mas eles passaram, viram aquela multidão carente do evangelho e não fizeram nada. Então ele viu uma oportunidade de ensino. E ele disse, versículo 37, então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Algumas versões de seara. O que é seara? É um campo com uma determinada plantação, seja ela trigo, soja, milho. É uma plantação que está pronto para a colheita. É só você colher que ela já está pronta. Que era justamente aquelas pessoas que estavam portando desse jeito. Aí Jesus disse, pois ao Senhor envie trabalhadores para a colheita. Algumas versões dizem, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Esse último versículo 38, ele nos ensina muita coisa. Deus ministra ao nosso coração que existem muitas pessoas carentes do Evangelho. Existem muitas pessoas sedentas do amor do Senhor. E Deus, Ele quer usar a nossa vida para ministrar essas pessoas. Deus quer usar a sua vida para ministrar essas pessoas que no seu dia a dia, quando Deus mostrar para você essas multidões que estão carentes do Evangelho, você obedeça ao Senhor. Você não recue, mas você avance pelo poder do Senhor. Lembre-se que você também precisa exalar o amor do Senhor. Coríntios 13:13 diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Deus te abençoe, obedeça ao Senhor. Você sim pode ser um agente de transformação através do poder do sangue do Senhor. Eu quero orar com você para finalizar. Nosso tempo é curto, mas vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que essa palavra, Senhor, faça a diferença na vida de quem estiver ouvindo. Que essa palavra crie raízes, Senhor, e que as pessoas que ouvirem essa mensagem possam perceber essas multidões que o Senhor vai colocar na vida delas e ser um agente de transformação na vida das pessoas que estão sedentas do Evangelho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a vida de vocês.